Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso Saúde Mental. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal e fazerem seus comentários. Neste módulo 7, nós iremos estudar o que é o transtorno obsessivo compulsivo. A sigla é TOC. No módulo 8, neste vídeo, também iremos estudar síndrome de burnout. O transtorno obsessivo compulsivo são ideias, imagens, sensações que entram na mente e que são indesejáveis e incontroláveis. Normalmente dizem respeito a ideias que nós não desejamos sequer pensar. Podem ter um conteúdo assustador e normalmente geram muito sofrimento para aqueles que têm esse tipo de transtorno. O transtorno obsessivo compulsivo, ele está diretamente ligado com a questão da obsessão, ansiedade, compulsões e alívio. Então, nós vamos agora mostrar para vocês o slide de número 72. E nesse slide nós vamos falar sobre compulsão. Compulsão está ligada a uma ação física ou mental para lidar com as obsessões. Tem um certo controle para aliviar o sofrimento da obsessão. Uma compulsão nunca é suficiente. Ela oferece um alívio temporário. É normal termos um pouco disso. A pessoa muito organizada não quer dizer TOC, ou seja, tem uma diferença entre TOC e uma pessoa muito organizada. O TOC traz um quadro gigantesco de sofrimento, diferente de uma pessoa organizada. Atrapalha e acaba com a vida produtiva dela. Tem que ter obsessões e ou compulsões para o indivíduo ser diagnosticado pelo TOC. Fica mais ou menos 1 hora por dia nas obsessões. Imaginem vocês o que é uma pessoa durante 1 hora por dia numa mente fixada em pensamentos obsessivos, pensamentos destrutivos, pensamentos indesejáveis. Isso é uma verdadeira tortura mental. Tem sofrimentos com os pensamentos e ações que precisa fazer. Tem prejuízos nos relacionamentos e trabalho. Entre 1 a 2% a cada 100 pessoas vão ter o diagnóstico de TOC. Veja que é um assunto bem interessante. 3/4 das pessoas que têm TOC vão ter outro quadro de ansiedade. Você pode ter o transtorno do TOC associado a outros transtornos, como por exemplo, ansiedade, como bipolaridade. Metade das pessoas que são diagnosticadas com TOC vai ter um quadro depressivo ou quadro bipolar. Pode ter uma percepção que o comportamento é exagerado, está fora do normal. Mesmo tendo essa percepção que seu comportamento está exagerado, está fora do normal, a pessoa não consegue ter controle sobre esse comportamento. Então, mesmo que tenha ciência desse comportamento, ela não consegue modificar o próprio comportamento. 30% está associado a transtorno de tique. O que é o transtorno de tique? Repetir palavras ou palavrões. 30% dos adultos iniciam TOC quando são crianças. Vejam como é importante isso ser diagnosticado na fase infantil. Quais são as causas do TOC? Tem as causas genéticas, questões ambientais, associações vinculadas a abusos físicos ou traumáticos e também infecção por estreptococcus. Como seriam os mais comuns TOCs? Quais são os mais comuns TOCs?
coisas proibidas, conteúdos de violência, conteúdo de limpeza ou contaminação, conteúdo de simetria, pensamentos repetitivos, pensamento de checagem. Você cheque inúmeras vezes se as torneiras estão fechadas, se as portas estão fechadas e por aí vai. Compulsão por compra não é toque. Você não repete a compra da mesma coisa, por isso que não é classificado como toque, embora seja uma compulsão. Tem que ter pelo menos 1 hora por dia e trazer um grande prejuízo à própria pessoa para ser uma característica de toque. E qual seria o tratamento em relação a esse transtorno? Medicações, TCC padrão ouro, exposição e prevenção da resposta, alguns medicamentos como, por exemplo, antidepressivos serotoninérgicos, drogas recentemente desenvolvidas, como, por exemplo, fluoxetina, fluvoxamina e sertralina. Enfim, não é um transtorno que seja facilmente tratável. O TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, é o tratamento de primeira linha. Então, as doses dos medicamentos normalmente são altas, com antidepressivos. Algumas vezes terá que também utilizar anafranil em casos mais graves. Então, é interessante nós termos essa compreensão, essa visão um pouco mais aprofundada sobre o que é o toque, quais são as causas, como ele se manifesta e qual o tratamento dele. Vamos, neste 8º módulo, falar sobre síndrome de burnout. O que é essa síndrome? Ela está relacionada ao excesso de trabalho, ao esgotamento profissional e emocional. Quer dizer, queima. Na classificação internacional das doenças, CID-11, ela é classificada como um fenômeno ocupacional. Então, é um sentimento de exaustão, é um sentimento de improdutividade, uma ausência de distanciamento mental do trabalho. Você perde o desejo de trabalhar, uma eficácia profissional reduzida. Compara-se a alguém que esteja vivenciando a síndrome de burnout com um elástico que esticou e que agora não tem mais para onde esticar, porque ela foi levada ao excesso de produtividade, a um superdimensionamento de metas inatingíveis, inalcançáveis, e que ela se esforçou ao máximo para materializar essas metas sem que isso fosse possível, levando-a à exaustão. Então veja que é uma situação que ocorre dentro do cenário organizacional. E essa doença é uma doença que precisa ser tratada também no ambiente organizacional, uma vez que ela é gerada dentro da própria organização. Vamos mencionar agora o slide número 79 da nossa apostila. Qual a diferença entre burnout, estresse e ansiedade? Estresse é a reação do corpo frente a mudanças do ambiente. Informação nova que leva o corpo a gastar energia para se adaptar. Estresse normalmente não é algo ruim. O problema não é você ter períodos de estresse. O problema é o clima organizacional ser caracterizado como um clima estressante. Ansiedade é quando o corpo está no estado de tensão, quando ele percebe uma ameaça. Nem todo tipo de estresse é ansiedade. O estresse pode vir sem ansiedade. Exemplo, quando está no início de um novo relacionamento. Burnout, tradução de esgotamento, estafa, é a consequência de um estresse muito intenso e prolongado. E a pessoa não lida bem com ele. Esgotamento físico, mental e
emocional. 30% dos afastamentos do ambiente de trabalho se dá por quadros de saúde mental, dentre eles burnout. Então vejam que essa questão da saúde mental é uma questão muito séria, sobretudo a síndrome de burnout. Relacionamentos no trabalho, questões ambientais também do trabalho, políticas inadequadas de saúde e segurança, problemas na comunicação, funcionários que não têm a sensação do poder de decisão sobre o trabalho, que têm baixa autonomia, baixo nível de apoio no trabalho dos colegas, pessoas que estão na linha de frente, no atendimento ao público, profissionais da área de saúde, da área de segurança, policiais, pessoas quando não têm planos claros, objetivos definidos, são levados à exaustão porque não sabem para onde caminhar, qual o planejamento a seguir, quais as metas a serem atingidas, quais os objetivos que são pactuados dentro da própria organização. E essa pactuação desses objetivos e metas deveria ser feito junto à equipe de trabalho, nunca desassociado da própria equipe. Quando há também negligência de outras áreas de trabalho, prejudicando inclusive a vida dos trabalhadores, exemplo, excesso de competitividade, quando existem poucos desafios no ambiente de trabalho, quando existe muito estresse, facilidade nas atividades, colapso, excesso de desafios, enfim, é um cenário organizacional que extrapola o poder de produtividade de suas equipes, levando-os a vivenciar um processo de perda de energia e exaustão emocional, afetando inclusive a própria saúde física. Então, nos hábitos diários das pessoas que têm síndrome de burnout, começam a ser alterados. A diminuição do sono, o surgimento da insônia, vários projetos com prazos apertados, a pessoa já não tem mais o tempo para almoçar, já não consegue mais vivenciar sua vida pessoal, misturando vida pessoal com vida profissional, leva para casa seus problemas profissionais, durante a noite, durante a madrugada, fica rememorando, ruminando esses problemas, não consegue se desligar do ambiente de trabalho, vivenciando um quadro de exaustão psicológica e emocional, e ao retornar para o ambiente de trabalho, retorna num quadro de ineficiência, ineficácia, improdutividade, não consegue fazer atividades físicas, vivencia um quadro de discussão familiar muito grande, até o próprio engarrafamento que enfrenta para chegar no ambiente de trabalho lhe leva à exaustão emocional. Então nós precisamos aprender a recarregarmos nossas energias e as organizações precisam ter muito cuidado com esse superdimensionamento de metas. Essas metas precisam ser avaliadas, precisam ser devidamente monitoradas e precisam ser pactuadas no ambiente organizacional, levando-se em consideração o poder de produtividade de suas equipes de trabalho. Então, existem alguns mecanismos de recarregamento de nossas energias. Por exemplo, ir para a cama cedo, procurar concluir um ciclo de sono de pelo menos 7 a 8 horas por dia, meditação, porque a meditação ajuda a você equilibrar o seu campo mental e emocional, receber elogios dentro do ambiente de trabalho, por parte dos próprios colegas e da própria chefia e da própria gestão que direciona as decisões estratégicas organizacionais, fazer uma atividade física ou aeróbica, a atividade lúdica que tem uma conexão social com outras pessoas, começar a ler um bom livro, brincar com o cachorro, enfim, fazer um conjunto de atividades no seu dia a dia que lhe leve a se desconcentrar
do foco que está com um ciclo repetitivo na sua mente, que é o ambiente de trabalho. Todas essas atividades são extremamente importantes, como também técnicas de relaxamento, mindfulness, boas conexões familiares com os amigos, colocar alimentos integrais em menor quantidade de açúcar, mudança na forma de encarar o estresse, né? Mudança na forma de você encarar a vida, desenvolver o treino da gratidão, saber colocar limites na sua capacidade de produção, saber dizer não quando você não tem condições de atender determinadas demandas do ambiente de trabalho, treinos de auto-perdão, enfim, nós não temos que ser os profissionais perfeitos da nossa organização. Nós não temos que atingir 1000% de todas as metas. Nós temos que fazer o que está dentro da nossa alçada, da nossa competência, da realização das nossas atividades, que são devidamente planejadas. Cuidado para não querermos ser o centro das atenções no ambiente de trabalho. Nós não temos que competir com quem quer que seja. Nós temos que ocupar o nosso lugar. E ocupar o nosso lugar não significa ser melhor do que o outro, ser o profissional mais especializado da organização. Então, nós temos limites comportamentais, limites profissionais, limites intelectuais, limites físicos orgânicos. E é preciso levar em consideração tudo isso, para que nós não sejamos reféns da própria necessidade do elogio, dos aplausos e também saber dizer não, saber se posicionar diante da própria organização, levando contribuições do pensamento crítico que você tem, do que é possível e do que não é possível dentro da própria organização. Muitos de nós não sabemos dizer não. Muitos de nós extrapolamos todos os limites. Nós não temos nem sequer o horário, muitas vezes, do próprio almoço. Pequenos intervalos quando estamos digitando, quando estamos trabalhando diretamente com a internet. Temos cuidado com os nossos excessos. Nós temos a vida profissional, mas temos a vida pessoal. Não é possível que uma dimensão esteja diretamente sufocando outra dimensão. Nós temos a dimensão espiritual, a dimensão familiar, a dimensão social, profissional, intelectual. Cuidado para que não sejamos reféns da doença do trabalho. Síndrome de burnout é uma síndrome desenvolvida dentro do ambiente organizacional. Então, os gestores têm responsabilidade com o clima organizacional da sua própria organização. O adoecimento profissional se dá por excesso de cobranças de metas e objetivos que são feitos diariamente dentro do ambiente organizacional. Com isso, meus amigos, nós estamos finalizando o nosso curso Saúde Mental. Muito obrigada a todos vocês que participaram desse nosso curso. Estejam convidados para o nosso próximo curso, que se chama Inteligência Emocional. Muita paz!